Valeu, meu irmão. Mas ao mesmo tempo que é uma certa frustração, também há simbolicamente aí a mensagem de que esse assunto é interminável, que não há modo de terminar, de estudar qualquer coisa em filosofia, em saber humano, é absolutamente interminável. Não há modo de fazer qualquer... vocês estiveram lá, exceto a Zaida e eu, né? Então, no meio lá de uma palestra que eu fiz há 10 dias, semana passada, em Florianópolis, né? Tinha lá um professor lá de uma universidade do Blumenau, gerente de recursos humanos de uma firma lá, professor da universidade. Aí ele falou, eu não sei mais o que fazer, eu tenho que estudar tudo de novo. Não é assim com um jeito assim desalentado, o que parece assim, aparentemente parece uma coisa muito entristecedora, mas por outro lado, não é um problema insolúvel. Há poucas coisas que você pode acumular como garantias. Então, e eu senti naquela intervenção que ele fez uma sensação assim, de que no fundo o que as pessoas gostariam é que houvesse assim fórmulas para tudo, definitivas, práticas, concretas, como é, por exemplo, uma equação de ponto de equilíbrio, como é uma fórmula qualquer para você calcular custo. Não é isso? Quer dizer, no mundo prático, no mundo dos assuntos práticos humanos, que o mundo prático é sempre bem baixo, né? Lembrando a estrutura das castas, né? Os assuntos espirituais estão bem em cima, os assuntos políticos, que são de natureza de condução das coisas humanas genericamente, estão em segundo lugar, depois vem os assuntos econômicos, e por último os assuntos pessoais, no sentido concreto. E há uma hierarquia, portanto, de importância e complexidade nesses assuntos. E o mundo de baixo é um mundo ávido de fórmulas. Então, o que é um curso de engenharia? É um curso que se aprende uma certa quantidade de fórmulas. Nem sempre funcionam, mas mais pela incompetência do... Eu tenho um amigo que estudou engenharia e a primeira coisa que ele foi fazer depois de formado foi projetar um galinheiro. Né? Um galinheiro mesmo, rigorosamente falando. Aí, como é que você faz para fazer um galinheiro? Qualquer imóvel. Você tem que comprar tijolo, mas quando você compra? Você nunca se dá trabalho de calcular quantos tijolos tem na parede. Se você chutar, você não vai acertar. Né? A gente nunca sabe quantos tijolos. Então, pois é, mas ele tem lá né? Ele já tem uma ideia, né? Mas existe uma fórmula que você calcula, que os engenheiros aprendem, e ele foi lá e tacou a fórmula lá e comprou lá um monte de tijolo. Comprou tijolo para fazer 5 galinheiros, porque o problema é que a fórmula só funciona para determinadas construções acima de um certo tamanho, a base já não funciona mais. E estatística é uma espécie de arte dos números grandes. Né? Estatística para números pequenos não funciona. É aquele velho exemplo do sujeito que comeu um frango e outro que não comeu nada e ambos comeram meio frango. Não funcionou aí porque a estatística não se aplica ao universo de duas pessoas. Não é que esteja errada a estatística, mas a estatística, se você chegar ali na frente e ficar 10 minutos ali calculando quantos automóveis, já fiz isso na minha vida, eu sei quantos automóveis dirigidos por mulheres e quantos por homens. Depois que você tiver feito os 200, você tem exatamente a proporção de mulheres e homens motoristas em Curitiba. Então, para 200, 300 automóveis, a fórmula funciona. Agora, para 2 pessoas, não. Se você deixar passar só 5 automóveis, talvez você tenha um resultado errado. 3 mulheres que saíram de uma cabeleireiro juntas, 3 carros, e depois 2 automóveis com homens, você vai julgar que são 30%, são 60% de mulher para 40% de homem motorista. Não é verdade. Compreenderam? A estatística só funciona com números grandes, não funciona com números pequenos. Não é para isso que foi feito o método. Então, o que acontece é que, no entanto,
para cuidar das coisas materiais e concretas, nós sempre temos a expectativa de fórmulas práticas, concretas. E, na medida em que nós vamos aumentando a complexidade dos assuntos com os quais nós lidamos, essa expectativa é crescentemente frustrada, porque existem complexidades cada vez maiores e, portanto, só pode-se ter certeza de regras metafísicas básicas. É a única coisa de que se pode ter certeza nessa vida. Então, eu posso garantir para vocês, por exemplo, que tudo aquilo que só existe é aquilo que tem potencial de existir. Por exemplo, estava sexta-feira passada na Aliança Financeira, vocês foram convidados, só o Paulo Henrique foi, imagino, acho que foi só. Então, estavam discutindo, estou brincando, é uma implicância retórica. Você parece a sua? Você parece a sua? Não, é assim, a questão importante estava de explicar o existencialismo de Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre é autor de uma escola existencialista. O existencialismo sui generis e o originalismo funcionava naqueles cafés de Saint-Germain-des-Prés. Então, quem conhece Paris sabe que a vida intelectual de Paris acontece num lugar chamado Bairro Latino, que nós chamamos de Quartier Latin, que é onde fica tudo. A Sorbonne fica no Quartier Latin e fica logo na margem esquerda do rio Sena. Então, é onde ficam as hospitalias, onde ficam aqueles lugares maravilhosos que tem lá, aquelas livrarias de livros antigos inacreditáveis. Assim. E tem aqueles cafés maravilhosos, que são cafés de um modo que só tem na França. É caríssimo, mas você pode ficar o dia inteiro sentado tomando uma única xícara de café, ninguém ousa incomodá-lo, né? É um lugar assim de liberdade pessoal muito grande. E aí, o Jean Paul Sartre ficava naqueles cafés com um séquito de admiradores, com um grupo muito grande de... Tem a impressão que, desculpem, que a Eliane está tentando entrar aqui, não tem alguém ali na frente? Um minutinho, eu pensei que eu vi, era a Eliane ali, tentando. E o Jean Paul Sartre, então. Aí estava ali o guardião. Não era a Eliane? Então é. Então, muito bem. Então, o Jean Paul Sartre criou a ideia de que a gente não tem nenhuma espécie de essência, não tem essência nenhuma, e que a nossa existência precede a nossa essência. Quer dizer, você é livre para construir a sua vida do jeito que você quiser. Essa é a ideia do existencialismo sartriano, né? A ideia de que a sua existência, ela precede a sua existência, precede a sua essência. E essa é uma ideia, cá entre nós, extremamente esquisita, sob o ponto de vista do que sempre pensou na antiguidade. Você pega Aristóteles e pergunta para ele o que ele acha disso. Ele vai dizer, olha, todo ser tem dois componentes. Um componente é a sua potência, outro componente é o ato. Então, um ser, para poder existir de fato, ou seja, existir em forma de ato, de existência, precisa ter alguma coisa, o Rubens, tudo bem? Um ser precisa ter alguma coisa que o antecede, que é a potência do ato. Então não pode existir nada, nenhum ato concreto, nenhuma existência concreta que não seja precedida de uma potência, ou seja, você tem que poder existir para poder existir. Essa é a visão que qualquer pessoa do tempo de Aristóteles tinha do assunto, né? Para que alguma coisa possa existir, ela tem que existir antes em potência. Não pode ser de outro modo. Quando você inverte essas duas coisas, como faz o Jean Paul Sartre, você está delegando. Então você pega um livrinho do Jean Paul Sartre chamado O Existencialismo é um Humanismo.
que ele tinha uma palestra que ele deu, que foi transformada em livro, lá para os 50, alguma coisa assim. Foi uma palestra com milhares de pessoas. Ele tinha se transformado já numa espécie de filósofo superstar. Ele disse assim, olha, ele começa assim, né? Pois é, sempre se achou que a existência era dependente da essência. Por exemplo, quando um marceneiro vai fazer uma mesa, antes dessa mesa existir na prática, ele pensa na mesa, desenha a mesa, faz um projetinho, nem que seja na sua mente, ele imagina se vai ter 4 pernas, ou vai ter 3, ou vai ter 5, sei lá, qual será o tamanho da tampa. Então, está certo, de fato, aí nesse caso a essência precede a existência. Mas para que isso fosse aplicável ao ser humano, e desse certo também no caso do ser humano, teria que existir uma pessoa chamada Deus, para poder desenhar o ser humano antes, né, e desenhar suas características para depois ele poder existir. Mas como Deus não existe, então está provado que no caso do ser humano não tem essência nenhuma que preceda a existência, e portanto nós podemos fazer o que nós quisermos e nos tornarmos o que quisermos. Daí a Simone de Beauvoir, que era a mulher do Sartre, faz a adaptação dessa ideia para o feminismo, num livro chamado O Segundo Sexo, dizendo que as mulheres não nascem mulheres, elas se transformam em mulheres, elas se tornam mulheres. Que não há nada na feminilidade que seja intrínseco, ou seja, essencial ou natural. Quer dizer, as mulheres só são mulheres porque elas, de alguma maneira, se transformaram nisso, seja voluntariamente ou não. Mas que a feminilidade não está intrínseco ao ser feminino. O que é uma coisa um pouco esquisita, né? Sob todo ponto de vista, parece ser um pouco estranho. Esse é o existencialismo sartriano. No fundo, era apenas um truque de marketing, não é uma filosofia. É um truque de marketing que permite que você possa inventar qualquer coisa. E qualquer coisa que você faça é legitimada como sendo um esforço para produzir a sua própria existência. Então, o que o Sartre fez foi isso. Passou os primeiros 15, depois que ele descobriu isso, né? Ele passou primeiro um tempo como resistente, digamos, à ocupação alemã, porque ele se descobre assim durante a guerra. Depois ele vira totalmente socialista marxista. Depois, quando descobrem que a União Soviética não tinha dado certo, ele vai ser terceiro-mundista e vai ser propagandista da Revolução Cubana. Depois ele, quando não acha que tenha valor isso também, ele volta para ser maoísta, termina a vida vendendo jornais maoístas na rua. Ele é Simone de Beauvoir distribuindo jornais na rua. Então, o que o Jean Paul Sartre queria fazer era basicamente rebelar-se contra qualquer ordem que houvesse, transformando o homem em árbitro da própria realidade, ou seja, produzindo aí uma possibilidade do sujeito embarcar numa moral própria, qualquer que ela seja, né? que lhe serve aos próprios objetivos, e não uma moral que tenha sustentação em alguma coisa externa ao próprio ser humano. A essência do sartrismo, do existencialismo sartriano, portanto, é essa de que a existência precede a essência, porque não há nenhuma essência humana de verdade. Quer dizer, o ser humano não é essencialmente de nenhum jeito. Não há uma natureza humana. Compreendem o que o existencialismo propõe? Que não existe natureza humana. Existe aquilo que você fez, você construiu. Não parece uma coisa extraordinariamente difícil de acreditar, e, no entanto, essa filosofia, mais ou menos, que comandou o movimento intelectual europeu no uma boa parte do século XX. Hoje está completamente defasada, porque, Eliane, tudo bem? Porque com o advento do estruturalismo, Lévi-Strauss na antropologia, com Foucault na teoria do conhecimento, né? e com o Derrida, o Derrida já é um pouco passo à frente, né? Mas com esses filósofos, com Lacan na psicologia, por exemplo, você já substituiu esta ideia existencialista pela ideia de que há uma estrutura.
e essa estrutura é mais ou menos dada. Então você é obrigado a aceitar já que nem tudo é decisão humana simples, por simples. Mas enquanto o Sartre esteve aí em voga, fez um grande estrago, enorme, extraordinário, que é a essência do existencialismo sapiens. O Sartre? Existencialismo, isso mesmo. Uma época que todo mundo era assim, né? Porque era charmosíssimo ser isso. Você sentado na mesa de um bar, imaginando o que você ia construir da sua própria existência, imaginando-se que você ia se inventar em alguma coisa, assim. Entendeu? As pessoas, elas confundem a mudança de atitude perante a vida, que é aquilo que todo mundo é capaz de fazer e deve fazer, com mudança do destino. Quer dizer, nós temos um destino de sermos mortais, de vivermos aí, sei lá, até qualquer coisa como 80 anos, 80 e poucos anos. Nós temos um destino de sentirmos fome, frio, de termos problemas, de nos sentirmos mal, de sofrermos uma decadência corpórea. Então, esse é o destino humano. E disso eu não posso mudar nada, porque isso eu posso tomar a aspirina quando me sinto mal, mas eu não posso inventar que eu não tenho dor de cabeça e que eu não fiquei velho e agora a minha vida está mais difícil. Mas o que eu posso fazer? Eu posso tentar fazer algumas plásticas para melhorar um pouco as coisas, mas isso não impedirá que eu continue parecendo cada vez mais velho. O destino humano não pode ser mudado pelo nosso próprio desejo. Num livrinho chamado Convite à Filosofia, o Marco Aurélio Santos, ele escreveu na metade dos anos 50. É curioso que ele fala, está em voga na Europa, o pensamento chamado especialista do próprio Paul Sartre, né? E examinando a filosofia dela, essa filosofia, nota-se que ela é pífia. E não vai durar muito tempo para ela ser moda, porque ela não tem base científica nenhuma. Mas é justamente a anti-metafísica, né? Então é uma coisa mais perene, então é um modismo, como já existiu no tempo de Alexandria. No entanto, chamosíssimo, era a minha formação, o socialismo é uma coisa muito bem falado, mostrou uma matéria na presença do especialismo, e quanto a faculdade, os nossos estudos acadêmicos estão focados para esse modelo, né? O que a gente está aprendendo no final? Pois é, aí é que está. Quando a gente vai olhar, a gente descobre que, infelizmente, não há escolas capazes de educar alguém desde a base, né? Porque houve uma espécie de decadência generalizada que faz com que os modismos mais insustentáveis, mais bobos, tenham uma status de filosofia, como é o Foucault, por exemplo, como é o Jean-Paul Sartre, que afinal de contas ele escreveu alguns livros assim meio impactantes, mas é muito pequeno, é minúsculo. Se você for numa universidade hoje propor um tema antigo, se você chegar no curso de doutorado, assim, olha, eu queria estudar Tomás de Aquino, ninguém vai querer te orientar. Sentir isso na carne. No seu curso de mestrado, né? Ninguém vai querer te orientar porque na prática ninguém tem mais nenhuma ideia do que seja São Tomás. E aí tem que engaixar no primeiro modismo que aparecia aí, tá? E os modismos hoje são assim, desse jeito. Então o atual modismo não é mais existencialismo, chama-se desconstrucionismo. E qual é a ideia do desconstrucionismo? A ideia de que o conhecimento é completamente, o texto, né, é ininteligível, não dá para ser entendido, porque ninguém sabe o que de fato o autor quis dizer quando ele escreveu lá o homem no niilismo nietzscheano. O que ele sabe, o que ele escreveu por nietzscheano, o que ele quer dizer com isso, só o Giovanni Reale que sabe. Então você não consegue entender o que o autor escreveu, a não ser que você desconstrua o texto e você vá olhando os pedaços a pedaços para tentar entender como é que o ideário do autor, o que ele quis dizer com aquilo, e no final das contas você consegue entender alguma coisa, se é que isso é possível. Como na prática isso é impossível,
Na verdade, não dá para entender coisa nenhuma. E o sujeito escreve isso, não levando em conta que ao escrever isso, ele acabou de dizer que isso que ele acabou de escrever não tem nenhuma inteligibilidade. Mas na hora que ele decreta que nada é inteligível, Isso também está submetido a esse livro. então, aplica-se também ao que ele acabou de escrever. Mas na prática, o que se chama de pós-estruturalismo, o desconstrucionismo, é basicamente o seguinte: você pega, desmonta todos os textos e remonta depois provando que aquele é um discurso marxista, em última análise. Entendeu? Basicamente, a ideia é essa, assim, quer dizer, a ideia é de você poder reler tudo sob uma ótica de natureza ideológica. Então, esse o problema central da educação brasileira. Nós esquecemos, perdemos completamente a bússola, a capacidade de separar o bom do mais ou menos. Porque sempre teve essas filosofias de época, sabe? Vocês não se enganem, não se iludam. Veja, morreu Aristóteles, no dia seguinte estava o Epicuro falando bobagem. Pô, Aristóteles ainda morno no túmulo, estava o Epicuro já abrindo uma escola completamente equivocada, maluca. Então, você teve, durante toda a história do pensamento humano, o convívio de coisas muito importantes com coisas completamente fúteis e secundárias. Tá? Tinha um cara chamado Diógenes, no tempo de Aristóteles, que achava que o problema da vida é que ele achava literalmente que as pessoas, quando vão almoçar, elas todas se reúnem e almoçam juntas, e quando vão ao banheiro ficam escondidas. Porque achava que esse era o maior de todas as hipocrisias humanas. Então, para isso, ele sugeria uma fórmula cínica. Criou o cinismo. O cinismo vem de cachorro. Mas não é no sentido de cinismo que a gente tem hoje, que é um sentido negativo. Cinismo, o cachorro para um cínico é um animal natural, assim, que não tem esse tipo de constrangimento. Entendeu? Então, achavam que a única solução para o homem era comportar-se de um modo natural. Então, ir pelado não sei aonde, entendeu? Não ter nenhum constrangimento de nenhuma espécie. Fazer o que você quer fazer, na hora que você quiser, na hora onde você estiver. Essa é a visão do cínico. O nome disso é cinismo, essa escola do Diógenes. E esse cinismo, depois, contemporaneamente, passou a ter um sentido negativo. Que, hoje, se alguém for chamar de cínico, é uma coisa, assim, digamos, não, é uma coisa negativa, né? Mas para um cínico do tempo de Diógenes, não, o cinismo era apenas uma vida completamente natural. Então veja, de um lado você tem Aristóteles produzindo uma catedral de chato de filosofia, e ao mesmo tempo tem o maluco andando pelado na rua. Ele morava dentro de um barril, né? Não tinha casa nenhuma, andava pelado na rua e fazia coisas do tipo assim. Ele era algumas coisas divertidas, sim. Alexandre o Magno, esse foi um pouco antes de morrer Aristóteles, né? Estava vivo ainda, vai falar com ele, porque ele era conhecido como filósofo, né? E pergunta assim: o senhor quer alguma coisa? Ele fala assim: eu queria que o senhor saísse da frente do sol, porque está aqui me incomodando, aqui, está fazendo sombra aqui no meu bronzeado. Como assim? Você não mentir aquilo que você está falando, mas é nesse sentido, né? Então veja, você tinha desde uma filosofia minúscula, uma coisa minúscula perto de Aristóteles, né? Então sempre teve gente fabricando filosofias e coisas pequenas o tempo todo. No entanto, essas coisas tinham uma dimensão menor, né, relativamente ao que havia então. Hoje você tem uma espécie de domínio disso. Então, essas coisas transformaram-se na tendência dominante dentro do mundo acadêmico. E isso acontece assim, Helena, porque no tempo de Aristóteles, ninguém fazia da vida intelectual uma profissão. Mesmo o Platão era rico, o Aristóteles tinha posse, o Sócrates era posse. O Sócrates vivia do dinheiro que ele recolhia de aluno. Mas era um dinheiro assim, sabe, dava quem queria. E ele só comia quando tinha dinheiro. E ele então vivia naquela precariedade. Não tinha fundação para... Não tinha 13º, não tinha garantia de emprego, não tinha nada, não tinha nenhuma garantia de nada.
Então, o professor que vivia do pagamento era sempre, o epicuro era rico. Tá? Então, era gente que herdava um patrimônio e que era filósofo e queria entender alguma coisa. Só nasce no mundo o intelectual como profissão na Idade Média. Muito tenuamente, né? Muito tenuamente. Mesmo assim, você pega todos aqueles extraordinários doutores da igreja, aqueles pensadores, São Boaventura, São Tomás, Santo Alberto, Hugo de São Vítor, todos eles eram, na verdade, padres que viviam lá, naquela situação, lá, sei lá, da sua ordem, né? Viviam lá submetidos às regras da sua ordem, comiam lá por conta lá do mosteiro, né? Tá? E que tinham lá obrigações. Um escrevia, outro dava aula, e faziam filosofia. Eles não eram intelectuais no sentido moderno de intelectual. E o intelectual moderno só vai aparecer no mundo depois da Revolução Francesa. É quando o intelectual se transforma numa espécie de autoridade remunerada para a qual existe uma abordagem de garantia de direitos. Então, o ápice dessa situação é o intelectual professor doutor, sujeito empregado na instituição de ensino, que tem lá uma determinada coisa que ele estudou na vida e ele então cria uma espécie de inércia daquilo que ele sabe. Veja, ele não está mais interessado em descobrir coisas sobre o mundo, e como eu costumo dizer, né, ele não está mais metendo a cabeça no mundo, mas ele está metendo o mundo na cabeça. Então ele tem lá um modelinho kantiano qualquer, um modelinho hegeliano qualquer, um modelinho sartreano qualquer, um modelinho, sei lá, marquês de sadiano qualquer, e aí ele pega o mundo e vai interpretando sob o ponto de vista do Marquês de Sade. Então, ele vai tentar compreender aí os problemas políticos, econômicos, sociais, tudo a partir de uma visão de, sei lá, de sadismo, masoquismo, não sei como é que faz isso. E se você já é um hegeliano, você vai pegar o mundo e vai dizer, olha, de acordo com o modelo de Hegel, a interpretação é essa. Então, são pessoas que têm lá um conhecimento desse tamanho sobre um certo assunto, conhecimento esse que alçou um nível e um status de autoridade indiscutível, porque ele agora foi sacramentado como sendo doutor, professor de uma universidade qualquer. Então, a partir disso, ele tem o direito de formar discípulos em torno desse assunto. Como o que ele sabe, se é certo ou não está em julgamento, porque no fundo tanto faz, então a sua carreira passa a ser apenas de manter-se empregado naquele posto. E para manter-se empregado naquele posto, não tem grande diferença se você está certo ou errado, tanto faz. A transformação do intelectual num profissional como tal é um dos maiores desastres que aconteceu na história do Ocidente, porque aí você o retirou, você o separou da permeação da verdade. Então agora, estar certo ou estar errado passou a ser secundário ou basicamente desinteressante, sem nenhuma importância, desimportante, e a sua existência depende fundamentalmente de você seguir os cânones acadêmicos, que não são cânones críticos do conteúdo. Ninguém entra no mérito do conteúdo. Nenhum. Também é a mesma coisa. A diferença é que eles lá, os Estados Unidos também é a mesma coisa. A diferença é que lá como você tem um nível de cultura muito mais alto, então ainda sobrou coisas boas existindo. Mas veja, você vai para uma universidade qualquer, no assunto literatura, né, no assunto letras, você vai para uma universidade qualquer nos Estados Unidos, as universidades já estão dominadas por um negócio chamado Cultural Studies, estudos culturais, que é basicamente o seguinte: quando você lê o Moby Dick, você não está interessado em saber o que é que representa aquela luta entre o Capitão Ahab e a baleia, que no fundo é uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Você não tem mais interesse nenhum em saber o que é que aquela história revela da existência humana, da condição humana. Você está só interessado em saber o quanto a pesca da baleia é predatória. Compreenderam? Que é um cultural study. É quando os aspectos ecológicos do assunto, pesca da baleia, são mais importantes do que o conteúdo do livro. Então, por exemplo, um dos melhores e os mais importantes dos Estados Unidos, a cabana do Faisal Marx.
que é um livro lá que conta a história de um escravo, né? Então, em vez de você analisar o drama daquela pessoa, né, que conseguiu ter conquistar uma autoestima apesar de tudo, você vai discutir a escravidão nos Estados Unidos e as relações de pretos e brancos. Em vez de você, então, qualquer livro permite esse tipo de abordagem, porque no fundo os livros tratam de coisas humanas, e as coisas humanas são de todos os tipos, há relações a homens e mulheres, a pobres e ricos, a urbanos e rurais, a desenvolvidos e desenvolvidos. Então, do mesmo modo que, em vez de entender dentro do coração das trevas o que aquilo representa como experiência de iniciática ao contrário, que faz o curso, você fica debatendo o colonialismo. Ou seja, por que a Bélgica fazia lá aqueles horrores do Comunel? Matando um pouco a rua, já vi uma crítica desse tipo, que na verdade era uma mulher que não conseguiu se superar e foi oprimida pelo machismo burguês da França no século XIX. Isso são cultural studies. Cultural studies são aqueles estudos, é a abordagem que faz uma universidade americana, tipicamente. Aqui no Brasil não pegou tanto ainda, porque aqui, afinal, esse ramo assim, de estudos de letras é um pouco fraco aqui, né? Não atrai muito interesse, então, por causa da perspectiva muito pobre de ser professor no segundo grau, então quase ninguém quer estudar letras. Mas nos Estados Unidos você não consegue mais estudar nenhum livro que não seja sob o ponto de vista das suas relações aparentes, né? Então, é muito mais importante entender o que aquilo significa em termos de relações entre indivíduos do que o conteúdo real do livro em si. Isso foi até o ponto que nos Estados Unidos hoje estão proibidos alguns livros. O mundo acadêmico não aceita que alguém estude alguns livros, porque são livros considerados promotores de injustiça. Qualquer livro que lide com assuntos em que as mulheres são muito perseguidas, ou melhor, não é perseguida não, porque perseguidas eles topam, mas é assim, um livro em que tem uma mulher submissa, enfim, que é uma dona de casa, dos filhos, é um terror, porque é mais ou menos uma propaganda de machista para que as mulheres continuem sendo assim. Então há uma enorme censura. Quem quiser entender isso, tem um livrinho do Robert Hughes chamado A Cultura da Reclamação. Chama Robert Hughes, Hughes. Encontra-se por aí, não é tão difícil de achar. A Era da Reclamação, se não me engano, oh meu Deus, enquanto o Mortimer acha que você deve ler o Moby Dick para entender o confronto permanente humano entre o bem e o mal, as universidades americanas, a Universidade de Chicago, onde ele foi o professor, deve dizer que o Moby Dick é apenas um exemplo da brutalidade antiambiental humana, que serve, portanto, para demonstrar como os seres humanos são predatórios. Entenderam? De ponto de vista, o problema todo é que quando você analisa uma grande obra, sobretudo se é uma obra de natureza literária, nunca esquecer isso, tá? E isso dizem para vocês todos os grandes críticos que até agora já existiram. Né? No século XIX houve 3 grandes críticos de arte mais literário do que outras coisas. Foi o Saint-Beuve, francês, nascido bem no início do século XIX. Depois vem o John Ruskin, que é um inglês, que é maior do crítico literário, é um crítico de arte em geral. E o terceiro, que é o Matthew Arnold, que é o maior deles. Esses 3 grandes críticos ajudavam a entender os aspectos civilizatórios existenciais da obra. No século XX você tem 2 grandes críticos. Tem o Otto Malekakor, que viveu aqui, e tem o Northrop Frye, que é outro grande crítico canadense. São os 2 maiores críticos literários do século XX, do mundo. E esses grandes críticos ajudam a entender o conteúdo daquilo que você está estudando. E são profundamente
antipatizados pelas tendências modernas universitárias, que são tendências, portanto, políticas. Então isso significa, em outras palavras, que você não há nenhuma garantia que você consiga encontrar nas universidades alguém que saiba alguma coisa. Apesar de que isso não pode ser radicalizado, sempre tem alguém lá que deu certo, né? Pelo seu talento pessoal, pela sua dimensão pessoal. Agora, o mais provável é que você encontre uma pessoa meio burocratizada, morrendo de medo de perder o emprego, e completamente submissa à espécie de ideologia reinante nos departamentos, mesmo porque se o sujeito não estiver de acordo com a ideologia reinante, mesmo que ele não tenha risco de perder o emprego, porque é difícil perder o emprego numa universidade. Bem difícil, sabe? Muito difícil. Eu dava aula de finanças lá em Joinville. Eu morei uma época em Joinville e dava aula de finanças na Universidade de Joinville. A belo dia chegou uma pessoa lá do Conselho Estadual de Educação, um auditor, e pegou logo a minha ficha. Ele pegou o diário de classe, pegou o programa que tinha escrito, né? Comparou e viu que não estava igual, né? Daí me chamou, disse, o senhor prometeu uma coisa e está fazendo outra. Eu disse, não, mas aqui eu faço isso sempre, eu adoro mudar de assunto. Não é que eu mudei de assunto, a aula muda, eu resolvo mudar a estratégia lá. Não, mas o senhor não pode fazer isso, mas estou fazendo. Mas não pode, então o senhor faça um favor, o senhor me demita. Adivinha se acontece alguma coisa? Não acontece nada. Olha, não tem ninguém que tenha mais liberdade do que um professor em sala de aula. É a maior de todas as liberdades. Não sei que você faça alguma coisa muito escandalosa. Fique nu, entendeu? Mostre. Na universidade você já pode, né? Já pode, né? Promova um show de sexo explícito, qualquer coisa na aula, qualquer coisa assim, muito absolutamente fora de propósito, a não ser que você faça isso, o resto pode tudo. O professor tem um poder extraordinário. Enorme. Então, o professor na sala de aula faz o que bem entende na prática. Então é muito difícil que alguém perca o emprego porque está indo contra o departamento. Agora, o fato de que ninguém conversa com você na sala dos professores é tão ruim quanto uma expulsão formal. Porque... Não, na prática não, porque eu nunca fui professor. Quer dizer, quando eu era professor de universidade, assim, contratado, eu aula de finanças. É um assunto de baixa polêmica. Né? É um assunto completamente técnico, né? E agora que eu dou aula na universidade de assuntos não técnicos, eu não convivo com o ambiente universitário, porque eu sou um professor do curso, não sou professor da Universidade da PUC. Então eu não convivo com ninguém lá, de vez em quando encontro um outro conhecido. Agora eu conheço gente que convive e passa por isso. Poucas coisas são ruins quanto você se achar recusado pelo ambiente, como sendo uma espécie de destruidor do... Eu tive essa experiência quando eu morei na Alemanha, que eu trabalhava numa fábrica de operário. E eu era um menino assim, bobo, né? Então eu tinha lá umas tarefas que eu tinha que fazer. Eu trabalhava assim com entusiasmo, assim, quanto juvenil. E o pessoal passava comigo e dizia assim, langsam arbeiten. Significa em alemão, trabalho devagar. Mas não é porque eles estivessem preocupados que eu fosse me machucar, é porque ninguém podia. Você sabe que ele é o único estrangeiro na fábrica. Era uma fábrica que fabricava equipamentos para a indústria de queijaria, chamada Altmann, estava em Rot am Inn, uma cidadezinha assim na periferia de Munique. E eles trabalham extremamente bem. Tem uma cultura de fábrica extraordinária. Tem um Meister, que é quem manda na fábrica, não é nenhum engenheiro, é um mestre, que é um sujeito experimentadíssimo. E eles têm toda a escola, toda a fábrica alemã tem uma escola profissionalizante dentro da fábrica que dá aula de assuntos metalúrgicos e aula comum. Então, os meninos não vão mais para a escola pública, vão para a escola da fábrica. Então, é uma operação misturar o SESI com o colégio estadual, dá isso. Né? E eles trabalham extremamente bem. Mas quando chega às 5 horas da tarde, você larga no ar o que está fazendo.
Ninguém dá a mínima, ninguém tem nenhuma espécie de atitude assim de, sabe, ficar depois da hora, dar uma arrumada. É uma coisa assim de uma objetividade impressionante. Eu estava contra o ambiente, quer dizer, a minha atitude não era uma atitude de operário alemão, porque eu também não era operário alemão. Eu estava operário alemão e não era operário alemão. Foi uma belíssima experiência aquela. Gostei muito daquela experiência. Fiz até uns amigos lá naquela fábrica. Bom, continuamos? Que tal? Pessoal, nós estamos começando então finalmente na página 161, né? 161, é isso? Então tá. Então o homem na ótica do niilismo existencialista. Ó, coincidência, estamos aqui no existencialismo, né? Então apenas para rever o existencialismo é a filosofia de Jean-Paul Sartre, embora existam outras filosofias existencialistas. Ele aprendeu o existencialismo quando ele foi estudar em Berlim. Ele tinha um amigo de infância chamado Raymond Aron, de juventude, que é um extraordinário intelectual, extraordinário. Em Sotos não tem graça, não tem o charme do Jean-Paul Sartre, mas é um gênio. E o Raymond Aron deu a ele duas dicas básicas. A primeira é que ele fosse ser meteorologista, porque o Raymond Aron descobriu que o melhor jeito de você ir para a guerra e não matar ninguém e não ser morto é ser um meteorologista. Então o Raymond Aron tinha sido meteorologista militar e o Jean-Paul Sartre, quando foi à Segunda Guerra Mundial, ele se avistou como meteorologista. Então a primeira dica central do Raymond Aron, e a segunda foi que ele, Jean-Paul Sartre, deveria ir para Berlim, que havia lá na Alemanha, né, mesmo quando eles estão equivocados, né, eles têm sempre muita seriedade, assim, fazem as coisas com muita seriedade. E havia lá um instituto de estudos lá em Berlim, onde o Raymond Aron tinha uma bolsa, e ele indicou lá o Sartre para essa bolsa também. Ele acabou indo para Berlim, ficou 2 anos lá. E nessa estada em Berlim ele aprendeu Husserl com H, né? Husserl, né, como se diz em alemão, e Heidegger, que é uma espécie de discípulo de Husserl, muito deformado, né? E depois eu morei na Alemanha, numa cidade onde o Heidegger morava. Fui lá na casa dele até, já tinha morrido, mas fui lá visitar o escritório dele lá. Peguei um bondinho daqueles e fui, foi muito divertido. E o Heidegger foi muito prejudicado pela imagem nazista, simpatizante do nazismo, que é verdade, de certo modo, né? Mas tanto o Husserl quanto o Heidegger têm existencialismos diferentes do Jean-Paul Sartre. E confundir o Husserl, que é um gênio, com o Sartre já é uma falta aí já de compostura filosófica. Daí já é demais. Então o Jean-Paul Sartre desenvolveu as ideias que tem com base nesses dois filósofos, que são dois filósofos alemães. A ideia do existencialismo sartreano é que a existência precede a essência. Ou seja, que não há nenhuma natureza humana, é aquilo que você é aquilo que você deliberadamente provou. Os existencialistas mais entusiasmados dizem que o existencialismo é a doutrina da liberdade pessoal. E no fundo você pode fazer aquilo que você quiser. Você obviamente terá limitações, né? Isso eles admitem. Mas no fundo você não tem nenhuma espécie de natureza. Você está livre para poder produzir a sua própria natureza. O que é uma ideia profundamente antitética com relação ao que pensou todo mundo antigo. E é, no fundo, uma absurdidade total. Mas, no entanto, essa ideia aí pegou, né? Pegou firme. E ela é uma ideia antimetafísica, como diz o Mário Ferreira dos Santos, porque ela pressupõe que a nossa natureza não represente nada, ou seja, seja uma coisa casual. Quem quiser entender isso, o melhor livro do Jean-Paul Sartre para entender isso é o Existencialismo é um Humanismo, que é uma super conferência que está aí traduzida, deve ser em português, aí no mercado. O existencialismo é um humanismo, que é a defesa que Jean-Paul Sartre faz do existencialismo. E o mais interessante é que a única possibilidade do existencialismo estar certo é num contexto de inexistência de Deus. Porque se Deus existe, então ele planejou o homem. E tendo planejado o homem, então a nossa essência antecedeu a nossa existência. Então, para que ele possa viabilizar
essa tomada de poder do homem, é preciso primeiro desbancar Deus, tirar Deus do panorama filosófico, que é o que ele faz nesse texto, que é o texto básico do existencialismo. Quem quiser um dia entender isso completamente, leia esse livrinho, vale a pena. Vocês entenderem como funciona a cabeça do Jean-Paul Sartre. Bom, então, começamos? Você quer começar, por favor? O homem na ótica do niilismo existencialista. Anteriormente, tratamos de saber se a vida devia ter um sentido para ser vivida. Agora parece o contrário, que ela será manter indivíduos se não tiver nenhum sentido. Assim, ao replicamos, toma o caminho da revolta. Ok, então, vou aproveitar e explicar para vocês esse pedacinho aqui, tá? Que é assim, o Camus nunca foi existencialista. O Camus, ele parece um existencialista e é popularmente visto como tal, porque ele é contemporâneo de Jean-Paul Sartre, também namorou a Simone de Beauvoir, aliás, como todo mundo, entendeu? Então, ele tinha a cara de existencialista, também frequentava os bares de Paris e tal. Então, todo mundo acha que ele é existencialista, mas não é existencialista. O Sartre é existencialista. E a confusão é porque eles são contemporâneos muito envolvidos com os mesmos problemas, mas nunca foi e não tem nenhuma característica existencialista, o Albert Camus. Mas ele tenta explicar por que os existencialistas estão errados. Quando ele explica no livro O Homem Revoltado, é que há a briga com o Sartre. E o Sartre, então, sentiu-se mais ou menos denunciado à polícia, como sendo alguém que foi desmascarado publicamente. E o que o Camus dizia? Né? O Camus dizia assim, porque o que une os dois? Eles têm muitas coisas em comum, mas o que os une é que os dois chegaram à conclusão de que a vida é absurda. O Sartre explica a sua versão dessa conclusão muito bem no livro A Náusea, que é um romance. Trata a história de um chamado Roquentin. O Roquentin está fazendo uma tese de mestrado, doutorado, uma pesquisa, enfim, sobre uma personagem lá da Revolução Francesa, numa cidade com nome fictício, que é, na verdade, o Havre, Porto Havre, onde o Sartre foi professor. Assim que ele se formou, ele passou lá no exame de uma espécie de concurso público para ser professor de filosofia e foi mandado para o Havre. E lá ele ficou lá 1 ano, 2 anos lá. E ele depois então escreve A Náusea com base nas experiências do Havre. E o que é a experiência da náusea? É a experiência do sujeito que se convence de que, como nada faz sentido, tudo é absolutamente nauseante. Então, é uma náusea física mesmo, porque se nada faz sentido, se tudo é sem sentido nenhum, e você deve ter na sua vida já tido essa experiência, pelo menos parcialmente, que é uma sensação assim de nada, uma sensação de inanição, uma sensação de que nada vale a pena fazer nada, de nem trabalhar, nem se divertir, nem ir ao cinema, que tudo é tão absolutamente sem sentido, que é como se você estivesse então vendo a sua vida não ter valor nenhum. Pois essa sensação que o Camus, o Sartre sentiu na náusea, e que de certo modo o Camus revela no negócio do Estrangeiro, no Meursault, que é a personagem central do Estrangeiro, é a sensação clara de um europeu que havia passado pela Primeira Guerra Mundial, em que se fez todo tipo de barbaridade, e que chega então à conclusão, né, de que as coisas não têm nenhum valor, porque afinal de contas houve uma profunda e completa desacralização. Então, como eu tenho feito, né, eu tenho recomendado como antídoto para quem assistiu inadvertidamente o filme Quem Somos Nós, seja a primeira ou a segunda versão, tem um segundo, que vá na locadora e pegue um livrinho, uma sessão infantil chamado O Pequeno Milagre, que é a história do Simon Birch, que é o sujeito mais desgraçado que eu posso imaginar, que é um menino todo torto, completamente inviável, mas é horrível a situação do menino. Ele é anão, surdo, meio cego, o pai e a mãe detestam, não querem nem saber dele, sobe de casa, ninguém liga. Então, quando ele volta para casa, todo mundo olha assim, pô, mas já voltou? Sim, aquela coisa. E esse menino, no entanto, apesar de toda essa desgraça que a sua vida existia, ele achava que o sofrimento que ele vivia
tinha algum sentido. Embora ele não soubesse que sentido era esse. Ele não sabia. Mas ele achava que tinha que esperar até o momento em que o sentido seria revelado. Então, o que é o Simon Bird? O Simon Bird é o exemplo do sujeito que a vida, não, de alguma maneira, tratou muito mal, e que, no entanto, de algum modo, aceita essa situação como tendo algum sentido que ele é incapaz de ver, porque ele não está entendendo as coisas do nível mais em cima. Não é isso? Tá? Quando você não faz isso, quando você se restringe às coisas tais como elas são, independentes de qualquer conotação superior, as coisas são nauseantes mesmo. Tudo é nauseante. Você vira uma espécie de tubo digestivo falante. Nada faz sentido, quer dizer. A vida é para você acordar, gastar dinheiro, mesmo que você tenha muito dinheiro. Deve ser uma das situações piores que você possa viver. Você passa a vida, já comprou a Ferrari moderna, já foi para todos os cruzeiros que você queria ir. Entendeu? De repente, uma pessoa que gasta assim desse jeito o dinheiro, deve sentir uma sensação assim de que, peraí, mas qual é o sentido que tem tudo isso, afinal de contas? Qual o sentido que tem? Quando você perde o sentido, a vida torna-se, obviamente, uma experiência nauseante. É isso que aconteceu no mundo ocidental no início do século XX, pela dessacralização da existência humana, pela desconsideração da possibilidade de haver alguma coisa governando as outras, perdeu-se completamente o sentido. Essa sensação, tanto o Camus quanto o Sartre chamam de absurdo. Então, tudo começa com essa percepção de que há uma absurdidade envolvendo tudo. Há uma falta de sentido. Você passa aqui 60 anos lutando, morre e acabou. Pensa bem, tudo que você construiu, o seu patrimônio, o seu automóvel, a sua casa, tudo isso, nada disso você levará para o túmulo. E pressupondo que você vai morrer mesmo, qual é o sentido que tem de passar a vida inteira trabalhando 10 horas sobre um chefe que você não suporta, um sujeito chato, atrasado, entendeu? Que fica te apurrinhando a existência. Se você levar bem a sério, tudo é completamente absurdo. Mas isso também, se pegar só no medieval do século XX, ele é possível deixar a técnica para isso. Então aí há uma carta do Camus para um amigo, comentando o livro A Náusea, porque o Camus é 6, 7 anos mais novo que o Sartre. Então o Sartre estava assim, quando o Camus estava entrando no universidade, o Sartre estava escrevendo A Náusea. Então tem uma diferença de idade que faz com que o Camus seja assim, né, um observador do Sartre. E ele diz assim, olha, eu li A Náusea e eu achei o seguinte, concordo com a sensação do Rocantin, de que tudo é absurdo, mas o problema é que parece que para o Jean-Paul Sartre isso é uma espécie de fim de linha, fim de papo, enquanto eu acho que a absurdidade da vida é, na verdade, o início de alguma coisa. E aí o Camus escreve um livro chamado O Mito de Sísifo, que é um livro muito bom para ler também, que ele tenta explicar o que fazer. Já que a vida é absurda, você tem, na verdade, 4 possibilidades. A primeira possibilidade é o suicídio. Isso é um absurdo completamente. Quer dizer, qual é o sentido que tem de continuar? O suicídio aí passa a ter uma espécie de justificativa filosófica. Tanto é que o livro, O Mito de Sísifo, começa assim: o único problema filosófico realmente relevante é o suicídio. Então, se o suicídio aqui não é porque você está se suicidando em prol de uma outra coisa, não é porque você está, ao se suicidar, deixando mais ar para os outros, mas é porque você simplesmente não vê nenhuma boa razão para continuar vivo. A segunda opção é você criar para você uma vida tão absurda quanto o mundo. E o que é uma vida tão absurda quanto o mundo? É uma vida enlouquecida. Ele dá como exemplo o Dom Juan, ter como meta existencial você ter transado com 25 mil mulheres até os 60 anos. É uma proposta absurda. Ou então você criar a ideia de que você tem que ganhar, de vez em quando tem um amigo outro que faz isso, né? Então tem lá o clube de charuto lá que eu frequento, sempre tem um pessoal assim que tem essas pretensões a magnata. Não, eu, antes dos 50 anos, tenho que ter feito 2 milhões de dólares.
Essa é uma meta absolutamente absurda. Porque é apenas uma meta quantitativa. Você não será melhor ou pior por causa disso. Você será um bobo que você é com $2 milhões. Não um bobalhão rico. Em vez de um bobalhão pobre. Tá? Mas essa é uma meta absurda, que é como o Dom Juan. O Dom Juan quer ter 5 mil mulheres. Quer dizer, o Dom Juan vê a mulher como um aspecto quantitativo. Tá? Como um aspecto, não como um aspecto qualitativo. Quer dizer, as metas absurdas são sempre, de alguma maneira, quantitativas. A terceira opção que o Camus diz é a opção que ele está fazendo, que é essa que está aqui. É dizer, como você continuar vivo, aceitando a absurdidade do mundo como uma condição humana, e mesmo assim continuar tendo uma vida digna. No fundo, essa é a opção de quem não sabe o que fazer, que é o caso do Camus. Ele não sabe o que fazer. No entanto, ele, ao mesmo tempo que não sabe o que fazer, ele já sabe muita coisa. Porque, ao não saber o que fazer, ele adquire uma visão contemplativa do problema, relaciona-se contemplativamente com o problema. Faz como faz Maria, e não como faz Marta. A Maria e Marta são primas. E elas têm um significado contrastivo. A Maria é contemplativa e submissa e olha para aquilo com olhos de, digamos, de contemplação. Enquanto que a Marta é o aspecto prático, concreto, humano, pragmático. Então essas duas não existem gratuitamente, elas representam essa contraposição entre a vida contemplativa e a vida ativa. E ele diz que é uma quarta opção, que é a que os malucos fazem, que é aquela de fazer alguma coisa para criar um sentido para as coisas. O Camus acha que não há nenhum sentido possível, porque o Camus não acredita em Deus, o Camus é ateu. Compreenderam? O Camus é ateu. Ele acha, portanto, que recorrer a alguma espécie de explicação metafísica, como faz um santo, como faz um religioso, é apenas uma maneira de lidar mal com o problema do absurdo. Estão entendendo isso? Tá? Então, o que é que o Camus acusa aos Sartre no livro seguinte? Que não é esse livro, o Mito de Sísifo, mas é o seguinte, que é O Homem Revoltado. Ele diz que tanto faz você tentar buscar a explicação divina, como faz o Simon Birch, quanto você inventar um Partido Comunista Francês para cuidar do problema. Porque o Partido Comunista Francês só está fazendo o quê? Substituindo o mal Deus. E que a rebelião metafísica que ele acusa ao Sartre é a rebelião justamente do homem contra o transcendente para colocar no lugar alguma transcendência humana, que é você jogar para lá Deus e botar no lugar o Georges Marchais, que era o chefe lá do PC francês. O Camus não acha que seja a solução também ir buscar Deus, porque ele não acredita nisso. O Camus é ateu. Tá? É rigorosamente ateu. O Camus não acredita em Deus. Ele acha que é uma absurdidade intrínseca à vida e que ele acha que a única solução é você ir vivendo em torno disso. Está escrito aqui, ó. Queria que vai ficar fácil de entender agora? Que é o reler esse pedacinho. Então, anteriormente, o negócio de saber a vida devia ter um sentido para ser vivida. Agora parece, ao contrário, ela será mais bem vivida se não tiver nenhum sentido. Tem do Mito de Sísifo, está vendo o livro de origem? Assim, Albert Camus toma o caminho da revolta. Viver é dar vida ao absurdo, dar-lhe vida é, antes de tudo, saber olhar para ele. Ao contrário de Nietzsche, o absurdo morre apenas quando voltamos as costas para ele. Assim, uma das únicas posições filosóficas coerentes é a revolta, que é o perpétuo confronto do homem e da sua obscuridade, que é a exigência de uma transparência impossível e que, a todo instante, põe o mundo em dúvida. Como o perigo oferece ao homem a insubstituível oportunidade de compreendê-la, assim a revolta metafísica estende a consciência para todo o campo da experiência. Ela é a constante presença do homem em si mesmo. Tal revolta não é aspiração, uma vez que não tem esperança. É a certeza de um destino esmagador, sem a resignação que deveria acompanhar. Então, o Camus diz que não sabe o que fazer. Ele acha que revoltar-se contra o absurdo é ter consciência dele o tempo todo.
Então, ele é um sujeito acusado pela turma do Sartre de ser estático, deliberadamente reacionário, que não está assinando documentos para apoiar o PC, porque o Sartre acha que quem tem a solução para o mundo é o PC francês, que está tentando implantar no mundo o modelo soviético. Então, enquanto o Sartre quer colocar no lugar de Deus o Comitê Central de Planejamento Econômico da União Soviética, o Camus está dizendo que nada disso é possível. O Camus não tem a solução, ele não sabe o que fazer, mas ele é capaz de psicoanalisar a turma do Sartre, o existencialismo, como sendo um pessoal que está, no fundo, apenas tentando substituir uma ilusão pela outra. Então, em vez da ilusão de Deus, que o Camus não tem mais, né? Ele é ateu, não tem mais nisso, ele estava vendo o pessoal do Sartre colocar ou o PC, ou o Mao Tse-tung, ou o Fidel Castro, qualquer coisa no lugar de Deus para ver se funciona. Ele acha que isso não funciona. Escreve isso no livro, o pessoal do Sartre fica indignado porque é descrito como sendo ingênuo e infantil, e rompe com eles, briga, nunca mais fala. O Camus morre logo em seguida, né? O Camus morreu em 60, não teve mais tempo de continuar a briga. Aí morre o Camus e o Raymond Aron torna-se o principal oponente do Jean-Paul Sartre. E o Raymond Aron morreu um pouco depois do Sartre. Então o Sartre morreu antes do Raymond Aron. Isso mesmo. Tá. Ok? Continuamos? Tá. Uma vida nacional, obviamente, pressuporia uma escala de valores e, portanto, a escolha entre eles e, consequentemente, a articulação do próprio agir para a realização dos próprios ideais. Mas Campos nega Deus e, consequentemente, todos aqueles valores e ideais que só teriam sentido se Deus existisse. A meu ver, sua afirmação da liberdade do homem se reduz, portanto, à alucinante liberdade que poder ter o prisioneiro do absurdo. Eis o que ele diz precisamente. O homem absurdo vislumbra assim um universo ardente e velado, transparente e limitado, onde nada é possível, mas tudo é dado. E depois dele há o abismo e o nada. Ele pode então decidir aceitar a vida num universo como esse e tirar dele a própria força. A recusa e ter esperança e a prova obstinada de uma vida sem continuação. Mas o que significa a vida num universo desse tipo? Nada mais. Por hora, indiferença para o futuro, a paixão de se lutar tudo o que nos é dado. A crença no sentido da vida supõe sempre uma escolha de valores, uma escolha de das preferências. A crença no absurdo, de acordo com nossas definições, ensino contrário. Todos os juízos de valor são assim liquidados. Só os juízos de fato têm importância. Todas as formas de vida são diferentes, porque estruturalmente infecundas. Um funcionário do correio é semelhante a um conquistador, desde que ambos tenham consciência comum. Todas as experiências são, no que refere a isso, indiferentes, e algumas são úteis aos homens, enquanto outras os prejudicam. São úteis a ele quando esse é consciente. Se não for assim, não tem importância. As derrotas de um homem não determinam o juízo sobre as circunstâncias, mas sobre ele mesmo. No mundo absurdo, o valor de uma noção ou de uma vida é avaliado com base em sua infecundidade. Isso, só que para ele não fazer nada. O Camus é o sujeito que descobre que o mundo é absurdo e não tem nenhuma solução, a não ser ter consciência disso, que é uma consciência estéril. O Camus, o Jean-Paul Sartre, não, o Jean-Paul Sartre assim, não, vamos dar algum sentido para o mundo, vamos todos nos filiar ao PC russo, vamos todo mundo se filiar ao PC francês, porque é eles que vão fazer a justiça no mundo. Entendeu? Para o Camus, isso representa apenas uma ingenuidade, uma criancice. E ele não adere. E aí o pessoal do Sartre diz que ele é imobilista. Essa que é a expressão. Que ele é um sujeito certificado pela própria dúvida que não faz nada. Mas o Camus não sabe o que fazer. Porque ele não quer se suicidar. Porque ele acha que essa é uma escolha inútil. Ele não quer viver uma vida absurda, se recusa a fazer isso. Ele foi muito coerente com a sua existência, na sua existência. E ele, então, fica parado, vivendo, curtindo aquela consciência do absurdo sem fazer nada. E acha que todos os outros que ficam buscando razões transcendentes para que a vida faça sentido são todos os iludidos. Então ele diz que o pessoal moderno, do seu contemporâneo, a partir da Revolução Francesa, está explicado isso
Homem Revoltado, são todas tentativas de substituir aquela ordem que se aparentemente é divina. Quando se mata o rei da França, Luís XVI, o que se faz na verdade é matar Deus, matar a ordem divina, simbolicamente. Então o Luís XVI, coitado, não tinha a menor razão de ser morto, já tinha concordado com tudo, já estava absolutamente de acordo. Se propusesse que ele ficasse só a chefe do diretório acadêmico, ele tomava. Que ele fosse morar numa casinha de cachorro, ele concordaria e tal. Mataram-no simbolicamente. Aí você mata o Luís XVI, quem é que você põe no lugar? O Robespierre e o Saint-Just. Né? Eles são monstros, monstros. Monstros. Quem quiser entender isso, veja lá o filme que tem aí nas locadoras, chama-se Danton e a Revolução. Um filme de um diretor polonês que explica com muita precisão histórica como foi aquele episódio da morte de Danton. Danton era companheiro de Robespierre, amigo próximo, assim. E o Danton e o Saint-Just fazem então o assassinato de Danton. O processo como isso era feito está explicitado nesse filme com a maior competência, um filme de um diretor polonês extraordinário. Extraordinário esse filme. Danton e a Revolução. O nome do editor, se não me pergunte, porque eu não sei, aqueles nomes cheios de W, assim, não sou capaz de lembrar daqueles nomes. Então, na falta da regra divina, você tem que botar a regra de alguém humana, Robespierre. Então, o que faz o Camus é tentar explicar todos os últimos 200 anos como uma espécie de revolta metafísica. Não que ele tenha a solução melhor, entendeu? Porque o Camus não está em contraposição ao Jean-Paul Sartre, como sendo defensor da ordem antiga. Não é nada disso. O Camus acha que, ao se ter substituído a ordem antiga por uma ordem humana, a ordem divina pela ordem humana, você fez no mundo advento do crime que não é mais o crime da paixão. Então ele começa o livro O Homem Revoltado contando a história do Hitler. O Hitler era aquela personagem central do livro O Morro dos Ventos Uibantes, que é apaixonado pela Catherine e faz tudo quanto é barbaridade que você possa imaginar para ficar com ela. Depois ele, no final, recusa, ela, é uma história que não tem grande valor literário, mas ela só meio bonitinha, tal. Tem alguma coisa, mas, sobretudo, para o Camus, o Hitler, ele representa o crime tradicional, o crime motivado pelo ódio, pelo desejo, pela emoção, o crime motivado por uma atitude, assim, clássica humana. Ele quer ficar com a mulher do outro, ficar com a terra do outro. E diz que a substituição da justiça divina pela justiça humana faz com que pela primeira vez alguém possa ser morto não por uma razão de emoção, não por uma paixão humana, mas por uma decisão fria de uma ideologia. Então o Robespierre mandou matar o Danton, não porque ele tivesse feito algum crime, mas porque ele estava atrapalhando a revolução, ou seja, ele era dispensável num contexto maior da revolução. A ideia é de que o Estado pode matar impunemente alguém que esteja atrapalhando de alguma maneira. Ou seja, pela primeira vez alguém faz uma justificativa de Estado para a manutenção do Estado matar alguém que nem mesmo criminoso era. Claro que o Danton era um criminoso também, mas não ao seu ponto de vista do Danton, do Robespierre, porque se um era, também era. O Danton não era sob Secherac, tá? Cuidado, tá? Ele era um sujeito com muita culpa no cartório. Ali não tem ninguém bom, todos os monstros. Mas compreenderam que o que acontece, é isso que o Camus está dizendo. Então, para o Camus, o mundo é comparável àquela situação do mito de Sísifo, que não é como Prometeu, que eu andei confundido sexta-feira, não percebi que eu estava trocando os dois. O mito de Sísifo é aquele mito do sujeito que empurra uma pedra morro acima, e quando chega lá em cima a pedra cai, e ele tem que fazer a mesma coisa no dia seguinte, o resto da vida. Eu misturei os dois, vocês não me avisaram, deviam ter me avisado que estava trocando. E aí, então o Sísifo é aquele sujeito que faz um trabalho inútil. A vida para o Camus é esse trabalho inútil, porque afinal de contas, a absurdidade é justamente isso. Nada faz sentido em última análise. Só que a diferença é que o Camus não quer resolver esse assunto como quer resolver o Jean-Paul Sartre.
E ele então denuncia a revolta metafísica como sendo uma das más soluções para o problema. Para um problema que solução, de fato, não tem. Na visão do caminho. Ok, continuamos. Só uma dúvida. Aqui nós temos lá no Tema da Terra, vocês dividem, né? Certo. Ele faz uma referência. Como que eu interpreto isso? Que é para você olhar a página 82 desse mesmo livro. Tem a da 163. Tá? Que tem algum assunto correlato aí. Tem da 163, né? Tem a citação 6. Eu fui lá na página 99, assim, eu não encontrei esse livro, né? Não, eu acho. Não, peraí, desculpe. Ele está se referindo ao livro anterior. Tá? Não a esse livro aqui. Está se referindo ao último livro citado, que é o livro de física. Tá? Está vendo no item, na página 161, na item 3. Então, na página 161, item 3, ele cita aí a edição do mito de Sísifo que ele está usando aqui. Então, esses ibidem aqui são todos referentes a esse livro. Tá? Ok? Muito bem. Muito bem. Ok, obrigado. Vamos lá? Sísifo. Emblema dessa vida no sul, na volta contra ela, para Camille, é Sísifo, condenado pelos deuses a carregar e buscar uma rocha para alto de uma montanha, sem que esse trabalho jamais termine, porque ao chegar ao topo, a rocha cai de suas mãos e volta a cair no vale. E isso para sempre. Ora, nota Camille, não existe corrupção mais terrível que um trabalho inútil e sem esperança. Então, o que acontece quando você fica dando para as mulheres que elas são umas estúpidas, são umas cretinas e que não têm nenhum valor o que elas fazem e que, portanto, elas jogam a vida fora. Deve ser uma coisa horrível para uma mulher que teve 5 filhos, passou a vida se dedicando a ele, chegar no final da vida e um professor de sociologia chamá-la de estúpida em público, né, que é o que se faz hoje em dia, porque há uma enorme importância sob o ponto de vista existencial de uma pessoa que se dedica a outra. Mas a nossa tendência moderna, contemporânea, transformar tudo em dinheiro, por que as pessoas pensam que o trabalho da dona de casa não tem importância? Porque ele não é um trabalho econômico, ele não é representante, ele não é remunerado. Aí então aparece a Hazel Anderson, né, como grande arauta da modernidade, que diz assim, não, o grande problema da contabilidade nacional é que ninguém está considerando o trabalho doméstico. Aquilo que ela fala de love economy. Love economy. Eu ouvi aqui a Hazel Anderson falar isso aqui numa conferência na FIAP, quando logo no início, naquele primeiro encontro que teve lá, com o nome daquele troço. Não, Icons, não, primeiro Icons. Icons. Então, a Hazel Anderson, que é superstar no pensamento Nova Era, né, aqui em Curitiba, numa conferência no encontro Icons, que aconteceu aí há uns 3 anos, acho, não me lembro bem, decretou o seguinte, que entre os problemas que tinham que ser resolvidos é o fato de que a contabilidade nacional, ao calcular o PIB, não atribui ao trabalho doméstico nenhum valor, embora esse trabalho seja feito. E aí então, todo mundo acha essa ideia uma ideia genial, mas se você for pensar um pouquinho sobre ela, você chega às seguintes conclusões. Primeiro, que achar que todo esforço humano é um esforço monetarizável, é você achar que tudo é profissional nessa vida, e acontece que isso não é verdade, porque há muitas coisas que você faz, não por valor profissional, mas porque você pretende que aquilo seja importante para a sua vida. Não é isso? Porque se eu vou por esse critério, eu também tenho que estabelecer um preço, um custo para as relações sexuais que a mulher tem com o marido, o que levaria a uma espécie de situação incrivelmente exótica, ele tem que ver uma tomada de preço no mercado para saber quanto é que você atribui de preço médio naquele ano. Já imaginaram que coisa mais ridícula que seria uma coisa como essa? Né? Quer dizer, quando a mulher dorme com o marido, isso não é um ato econômico. Quando uma dona de casa cuida dos seus filhos, isso não é um ato econômico. Quando uma pessoa cuida de uma outra pessoa doente, isso não é um ato econômico, a não ser que seja uma enfermeira. Bom, é uma enfermeira que está fazendo isso, então aí você contabiliza. É isso? Quando você contrata uma cozinheira na sua casa, que cozinha para você, então tem lá a minha empregada. A empregada ganha lá R$500. Pronto. Então, esses R$500 aumentam o PIB brasileiro em R$500. Compreenderam? Agora, quando a sua mulher cozinha e cuida da
sua roupa, dos seus filhos. Isso não é um ato econômico, porque na vida nem tudo é ato econômico. No entanto, como nós não suportamos a ideia de que alguma coisa não possa ser transcrita em valores econômicos, então nós ficamos achando que promover a mulher é inventar um salário teórico na contabilidade nacional para botar lá o trabalho da dona de casa. Mas o que isso resolveria? Ninguém trabalharia menos por causa disso. Número 2. Se todos os países fizerem a mesma coisa, O Brasil vai continuar a levar. vão continuar com o mesmo PIB, porque aumentou, provavelmente é meio equivalente isso, né? E terceiro, é uma incompreensão profunda do valor do trabalho da mulher. Então, é uma maneira apenas de você jogar a mulher numa espécie de subemprego, porque você vai chegar à conclusão que equivale ao trabalho de uma empregada. Vê se tem cabimento eu imaginar que o trabalho que a minha mãe faz, por exemplo, vale 600, 700 reais por mês. Pô, mas é uma absurdidade total, uma coisa praticamente ofensiva. No entanto, como nós não conseguimos mais distinguir a existência de atos econômicos de atos não econômicos, porque reduzimos tudo a dinheiro, então nós ficamos com essa conversa aí de tentar fazer aquilo que é considerado mais moderno no mundo. É uma tentativa de contabilizar o incontabilizável, que é o Love Economy. Que Love Economy é essa? Como é que você contabiliza o valor? Que valor tem a dedicação de um filho pela mãe e pelo pai, doente, ou o contrário? Quer dizer, quanto vale uma noite que uma mãe não dorme por causa de um filho doente? Onde é que eu vou arrumar contabilidade para fazer isso? Vou pegar o que a enfermeira custaria. Mas aí eu reduzi tudo a absoluto serviço, reduzi tudo ao mais baixo que você pode imaginar, que é a expressão monetária de mercado, não é isso? E acabei completamente com a possibilidade de olhar para o sentido. Compreenderam? Então, se você desconhece a possibilidade de haver sentido não econômico nas coisas, você está cada vez mais no mundo da quantidade, cada vez mais no mundo do dinheiro, portanto, cada vez mais prisioneiro de um mundo do qual não há saída. Porque não há sentido mesmo, a não ser a náusea. O Rocantin olhava para a mesa e sentia náuseas, olhava para a comida e sentia náuseas, olhava para a parede e sentia náuseas, tudo lhe enojava, lhe tornava nauseante, porque você viver numa situação de nada que não tem sentido nenhum, é uma coisa medonha mesmo, horrível. Eu imagino mesmo que seja, de todas as sensações humanas, a mais deprimente, a pior de todas. Viver num mundo onde nada faz sentido. Continuamos. No momento que eu ajudo, esse conjunto de trabalhadores externos não é porém um do trabalho, e que o condenado continua a levar a morte que jamais poderá colocar em cima da montanha. Nessa fase, que diz ali, o Cícero, que carrega a pedra, sofre a ele mesmo com a pedra. Antes do momento em que a rocha volta a pedra no vaso e ele deve começar a carregá-la de novo. Então, o Cícero adquire consciência de seu próprio destino. E a consciência, a aceitação do destino, o corpo superior do próprio destino. O sentido do mito do Cícero, para mim, é então o seguinte: toda a silenciosa alegria de Cícero fez nisso. O destino lhe pertence como rochedo alto, é algo. Entenderam como é que o caminho consegue resolver o problema? Não que ele tenha resolvido o problema, mas o máximo que você vai fazer. Quer dizer, você descobre que não tem sentido, mas que você é o agente dessa existência sem sentido. E aí ele passa a fazer o sentido. É isso que ele propõe como única solução para o problema. É claro que é uma solução péssima, mas pelo menos não é a solução de você mandar o Estado resolver o problema, que é o que faz o Jean-Paul Sartre. Compreenderam a diferença? Mas mesmo assim, o que o caminho propõe é uma solução muito ruim, em última análise. Porém, é uma solução modesta, humilde de quem não sabe de fato o que fazer. Tá? Pode continuar. Do mesmo modo, o homem absurdo, quando contempla o seu tormento, faz calar todos os vivos. O universo repentinamente restituído ao silêncio, levando-se as 1000 vozes atônicas da terra. Ecos inconscientes, secretos, convictos de todos os rostos são necessários abertos e prestam de cor. Um asfalto sem sombra.
e é preciso conhecer a Deus. Assim Camus conclui: até a luta em direção ao túmulo é suficiente para encher o coração do homem. É preciso imaginar-se exposto feliz. Sim, é preciso imaginar-se exposto feliz. Mas ele não é. Sua vitória absurda, sua felicidade é uma falsificação, é a felicidade do desespero transformada numa absurda tentação conseguida. Isso é o Giovanni Reis dizendo que ele não resolveu nada. Porque o Camus só vê quatro, se entenderam as quatro opções. Olha, o que nós estamos fazendo hoje aqui é um super, assim, concentrado curso de filosofia do século XX. Tá? O absurdo é a sensação que todos têm. Aí o Camus tenta fazer a análise disso. Diz que só tem quatro soluções. A primeira é o suicídio, que passa a ter viabilidade filosófica, se o mundo é absurdo. O segundo é você inventar uma vida tão absurda quanto o mundo. Você ser um sujeito maluco, tão maluco quanto o mundo, e aí então você se torna parte dessa absurdidade. Que é o que ele faz, o que ele usa como exemplo o Dom Juan. Né? O Dom Juan de mulher, porque o Dom Juan, esse Dom Juan do Mozart, Dom Giovanni, é o Dom Juan de mulher. Que é, na verdade, o Dom Juan é uma personagem fictícia da literatura espanhola, mas quem o transformou numa personagem internacional foi a mulher, que tem uma tradução feita pelo Milor Fernandes, genial, vale a pena comprar. Custa R$8 nesses livrinhos de bolso aí que tem da LPM, mulher, tá? Dom Juan, traduzido pelo mulher, pelo Milor Fernandes. E aí você tem o Casanova, não, Casanova existiu de fato, foi uma personagem real. Aí a terceira opção é a opção do Sartre, que é ficar tentando inventar alguma maneira de dar sentido ao mundo, buscando alguma espécie de ídolo, alguma coisa transcendente que ele acha que não tem, porque ele é ateu. Mas ele não está acusando o Sartre de ter feito isso apenas. Está acusando o Sartre, depois no outro livro, no Homens Revoltados, de ter tentado fazer isso como substituição à fórmula antiga, que era muito melhor. Quer dizer, era melhor você deixar a coisa com Deus do que tentar colocar o Stalin no lugar de Deus. Então, o que ele acusa o Sartre é de ter feito, usado a terceira opção mal. E, por último, a opção que ele aqui diz que tem que ser feita, que é apenas tornar-se feliz de ser assim. Buscar a felicidade na compreensão, na consciência da inutilidade de tudo. Diz o Giovanni Reis, isso também não resolve nada, que, portanto, é tão inútil quanto as outras formas. Está claro isso, pessoal? Tá? Essa é essencialmente a ideia que está aqui nessa conversa de existencialismo que está vendo e na própria ideia do camusiano, né? Na própria filosofia camusiana.